Fala galera da Ideia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Clinton e esse é mais um vídeo do canal The Boss. Hoje a gente vai falar sobre Key Level e sobre choque, esses conceitos, que estão gerando algumas dúvidas e que a gente vai tentar nesse vídeo solucionar ou pelo menos diminuir essas dúvidas de vocês, beleza? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever clicando aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou desse conteúdo. E se você gostou, deixa um comentário falando o que você achou de interessante. Se você não gostou, também deixa um comentário falando o que você não achou de interessante e o que a gente pode melhorar e evoluir. Beleza? Se você quiser ter um contato direto com a gente, você pode participar do nosso canal gratuito no Telegram. O link também está aqui embaixo. É um canal muito legal, muito bacana. A gente está tendo várias trocas de informações e lá a gente pode falar sobre esse tema de forma mais tranquila, né? Poder ter uma troca de tirar essas dúvidas de vocês de uma maneira mais rápida. Sobre Key Level, o que a gente pode entender sobre o que vai ser o nosso Key Level? Ele vai ser o nosso nível-chave. Key Level significa nível-chave. Beleza? Não tem nenhum mistério nisso. A gente só traduziu do inglês para o português. O que significa esse nível-chave? Esse Key Level, que a gente vai abreviar algumas vezes, ou pelo menos todas as vezes, de KL. Key Level. Beleza? Toda vez que a gente desenhar KL, provavelmente a gente vai estar falando sobre o nosso Key Level, sobre o nosso nível-chave. Nível-chave porque é onde ele defende a nossa tendência. Vamos lá. Se eu estou em uma tendência de alta, eu vou ter topos e fundos ascendentes. Onde é o meu Key Level em uma tendência de alta? Vai ser sempre no fundo, beleza? Porque a partir do momento que eu tiver o meu fundo perdido, eu estou deixando de ter o meu nível-chave. Eu estou deixando o ponto mais importante, onde defende a tendência, ser perdido. Beleza? Então, em uma tendência de alta, o meu nível-chave, o meu Key Level, vai ser o nosso fundo. Opa, deixa eu aumentar. Vai ser o nosso fundo. Beleza? Então, recapitulando. Em uma tendência de alta, o meu Key Level, o meu nível-chave, vai ser o nosso fundo. Beleza? Vamos falar agora do inverso. Em uma tendência de baixa, onde vai estar o meu Key Level? Onde vai estar o ponto mais importante para eu poder defender a minha tendência? Onde é que a tendência está sendo mantida? Onde é o ponto onde impede o preço de passar? Provavelmente vai ser no nosso topo. Beleza? Vai ser o nosso nível-chave. Em uma tendência de baixa, o nosso nível-chave vai ser o nosso topo. Beleza? Então, a gente já pode começar a entender sobre que o Key Level nada mais é do que o nosso topo, o nosso fundo, e também ele vai ser sobre o último vídeo, ele vai ser as nossas estruturas. Toda vez que a gente tiver uma estrutura, também vai ser o nosso Key Level. Também vai ser o nosso nível-chave. Inclusive, sobre esse ponto aqui, ó. É o ponto onde impede o preço de passar. O que seria, Clinton, impedir o preço de passar? É como se fosse mais ou menos isso aqui, ó. A gente vai ter um primeiro movimento de alta, depois um recuo, depois a gente vai ter um segundo movimento de alta. Provavelmente agora, quando eu voltar aqui, esse movimento vai ser o meu movimento de Key Level, vai ser a minha estrutura. Além de ser um fundo, ele também vai ser o meu Key Level, a estrutura. Lembra que fundo, para ser fundo, eu ia ter necessidade de romper esse topo? Então, nesse caso, como a gente não teve o rompimento do topo e eu formei
um fundo duplo, lembra lá do fundo duplo do vídeo anterior? Isso aqui também vai ser o nosso key level. Essa estrutura também vai ser o nosso nível-chave. Vai ser o ponto onde vai impedir o preço de passar. Beleza? Ficou claro para todo mundo? Vamos falar agora sobre a tendência de baixa para a gente entender a nossa estrutura na tendência de baixa. Vamos lá. Seria o primeiro movimento de queda, depois o primeiro recuo, depois o segundo movimento de queda. Lembra que para ser fundo, lá na tendência de alta, precisa romper topo? Para ser topo aqui, eu preciso romper o fundo. Então, se eu não conseguir romper o meu fundo, mas eu fiz esse movimento aqui, eu fiz um movimento de estrutura. É um movimento onde eu estou impedindo o meu preço de passar. Então, por isso que o nosso key level, o nosso nível-chave, ele vai ser todo topo, todo fundo ou toda estrutura criada, que vai impedir o preço de passar, é onde ele vai manter a nossa tendência e é onde o player provavelmente vai defender essa tendência. Beleza? Deixa eu apagar e eu vou fazer um novo resumo para vocês para ficar mais claro. Beleza? Em uma tendência de alta, o meu nível-chave, o meu key level, vai ser o meu fundo. Beleza? Não tem mistério nenhum. Perfeito? Como eu sei que isso aqui é um fundo, porque automaticamente eu rompi essa estrutura de topo. Beleza? Então eu tenho aqui agora o meu key level da minha tendência de alta. Perfeito? Na tendência de baixa vai ser o oposto. Eu venho de um movimento de queda, a partir do momento que eu perdi o meu fundo, eu confirmei esse movimento de topo. Se eu confirmei o meu movimento de topo, isso aqui agora vai ser o meu key level da minha tendência de baixa. Beleza? Então vai ser onde impede o preço de reverter a tendência. Perfeito? A partir do momento, em uma tendência de alta, que eu perdi esse ponto, eu estou deixando de defender a tendência. Eu estou perdendo o meu nível-chave. Perfeito? Da mesma forma, o contrário. A partir do momento que eu romper esse topo, eu estou deixando de defender a minha tendência de baixa. Eu estou provavelmente revertendo a minha tendência de baixa. Eu estou perdendo o meu key level. Eu estou perdendo o meu nível-chave. Beleza? Perfeito? Então é isso. Isso sobre topo e sobre fundo. Agora vamos dar um exemplo de estruturas. Beleza? Falando sobre estruturas como o nosso key level, como o nosso nível-chave dentro de uma tendência de alta. A gente vai ter o primeiro movimento de impulsão, o primeiro recuo, o segundo movimento de impulsão que não rompe o topo anterior. Então ele ainda não me confirmou que isso aqui, de fato, vai ser um fundo, beleza? Ele não me confirmou que é um fundo. Se ele não me confirmou que é um fundo, a partir do momento que ele voltar... A partir do momento que ele voltar aqui e tiver um movimento de alta, eu já posso entender que isso aqui é uma estrutura, é onde está impedindo o preço de passar. E mesmo que não tenha confirmado o nosso fundo aqui, vai ser validado para entender o nosso key level. Beleza? Vai ser o ponto mais barato para eu poder entrar a favor do movimento da compra. Nesse exemplo de uma tendência de alta. Perfeito? Vamos lá para o exemplo da venda. No exemplo da venda, a gente vai ter exatamente o movimento oposto para formar uma estrutura de venda, para formar o nosso key level de venda dentro de uma estrutura. Eu vou ter um movimento de queda, depois que eu tiver o primeiro recuo, tiver mais um movimento de impulsão que não perde o meu fundo, e esse movimento é rejeitado, a partir desse momento, eu tenho o meu key level, eu tenho o meu nível-chave. É onde o preço vai defender a minha tendência. A partir desse momento, eu estou defendendo a minha tendência. Eu estou impedindo
que os compradores passem. Então, aqui vai ser o meu key level. Vai ser provavelmente o ponto mais caro para eu poder entrar a favor do movimento de queda, a favor da tendência. Beleza? Ficou claro? Vamos para o gráfico, que eu vou dar um exemplo para vocês sobre o que seria o key level no gráfico do S&P 500, o gráfico mais importante do mundo. Beleza? Vamos lá. É nítido para todo mundo que nós temos um primeiro movimento de alta, um segundo movimento que seria o primeiro recuo, um terceiro movimento que seria novamente testar o nosso topo, mais um movimento que seria o nosso segundo recuo, sem perder o fundo e provavelmente ainda sem romper o topo. A partir do momento que eu tenho um rompimento desse topo e o preço recuar, eu sei que todo esse movimento aqui é o meu movimento de key level, é o nível-chave que está sustentando todo esse movimento de alta que foi criado. A expectativa maior aqui é que esse ponto aqui que a gente está vendo e esse ponto aqui que a gente está vendo não pode ser perdido de jeito nenhum. A partir do momento que esse ponto é perdido, provavelmente a gente vai ter a nossa reversão da tendência. E a gente não vai ter mais o nosso key level. A gente não vai ter mais o nosso nível-chave que defende a nossa tendência. Beleza? Então, esse seria o exemplo do nosso key level. Perfeito? Aqui é o ponto onde não pode, em hipótese alguma, ser perdido. Senão a tendência provavelmente vai ser revertida. Claro para todo mundo? Agora a gente vai falar sobre o choque. E o exemplo do choque é exatamente no mesmo ponto. Perfeito? Vamos lá. Primeiro para a nossa aulinha teórica. Agora a gente vai falar sobre o choque. O choque fica exatamente no mesmo local que o key level. Vamos até escrever isso para ficar mais claro para todo mundo. Ponto exatamente igual ao do key level. Beleza? O choque, o nosso change of character, vai ficar exatamente no mesmo ponto que o nosso key level. Ele vai ser a nossa mudança de característica. A partir do momento que o nosso key level for perdido, provavelmente a gente vai estar criando um choque. Nós vamos estar mudando a nossa característica. É onde provavelmente a tendência foi revertida, ou ela está sendo revertida. É onde provavelmente a nossa tendência foi perdida. Beleza? Então, seria mais ou menos esse exemplo. Inclusive, a gente pode desenhar o seguinte movimento. Numa tendência de alta, a partir do momento que eu tenho esse movimento aqui, e aqui eu sei que é o nosso key level, se esse ponto aqui, que é o nosso key level, né, porque é o nosso fundo, for perdido, o que eu vou precisar ter para confirmar a nossa tendência? Vamos lá, com calma. Eu preciso que todo esse movimento de recuo, no exemplo da tendência de alta, precisa ser atingido obrigatoriamente, no mínimo 50% de toda essa briga. Todo esse movimento aqui, nós vamos ter compradores defendendo e nós vamos ter vendedores empurrando. A partir do momento que tem essa briga e eu perco o meu key level, eu preciso saber quem é que está no controle. Como que eu sei quem está no controle? A partir do momento que esse movimento, esse range de briga atingir 50% desse movimento. Atingir os 50% desse movimento, eu sei que eu não tenho mais key level. Agora eu vou ter choque. Agora eu mudei a minha característica. Lembra que antes era o ponto mais barato para eu poder comprar aqui no nosso fundo? Agora vai ser o ponto mais caro para eu poder vender. Vai ser o nosso choque. A partir do momento que perder essa região, atingir 50% e o preço me der uma nova oportunidade nesse ponto,
Eu vou procurar por vendas. Eu vou procurar para entrar a favor da minha tendência. Beleza? Clinton, não entendi. Ficou muito teórico, ficou muito confuso. Vamos para o gráfico, que eu acho que pode ficar mais claro para vocês. Vamos lá. Lembra que no Key Level a gente falou que esse ponto e esse ponto eram os pontos mais importantes para defender a nossa tendência? Esses 3 pontos aqui, porque eu tenho de cara todo esse movimento aqui de alta, que precisa ser sustentado. Todo esse movimento de alta aqui foi criado esse Key Level e agora esse Key Level. Beleza? Eu não posso, em hipótese alguma, perder esse Key Level. Como que eu vou reverter a nossa tendência de alta? Lembra que em uma tendência de alta, eu preciso ter topos e fundos ascendentes? Então, a partir do momento que eu fizer topos e fundos descendentes, provavelmente eu estou revertendo a minha tendência. Beleza? Vamos ver no gráfico como é que ficaria isso. Sabendo que aqui é o ponto mais barato para eu poder comprar, é o ponto onde o player da compra dessa tendência de alta está defendendo a tendência, eu vou automaticamente marcar o meu primeiro movimento de recuo e o meu segundo e o meu primeiro movimento de recuo. O que eu tenho aqui? Eu já tenho um topo mais baixo que o topo anterior. Se eu tenho um topo mais baixo do que o topo anterior, o que eu preciso para ter uma reversão de tendência? O que eu preciso para ter uma tendência de baixa? Eu preciso ter topo menor que o anterior e fundo mais baixo que o anterior. Então, a partir desse momento, eu não posso, em hipótese alguma, perder esse ponto. Se eu perder esse ponto, eu estou falando, eu não tenho mais um Key Level. Agora eu tenho um choque. Agora eu estou mudando a minha característica. Agora eu estou revertendo a minha tendência. Beleza? Ficou claro? Beleza, Clinton, mas como que eu vou entrar a favor dessa tendência? Como que eu vou pegar? Você vai marcar, lembra que eu falei os 50%? Só vai ser choque se todo esse movimento aqui, ó, se todo esse movimento aqui de briga for atingido pelo menos 50% para baixo. Se a gente chegar em 50%, o player da venda está falando, Clinton, agora eu estou no comando. Eu não sou mais Key Level. O Key Level já foi perdido. Agora eu sou choque. Onde tiver caro para você me vender, você pode entrar comigo a favor da tendência. Nesse caso do S&P 500. Beleza? Vamos ver como que a gente traça esse 50%. Nada mais do que uma ferramenta de retração de Fibonacci, não tem segredo. A gente vai pegar a nossa ferramenta, vai configurar ela. A gente vai configurar a nossa ferramenta de 0, 100. De 0 até 100. E 0, 50 e 100. Vamos colocar aqui para vocês entenderem. Eu só vou usar, dentro do TradingView, o 0. Só vou usar o menos 50, que é para eu saber uma extremidade. O 0,50, que é para eu saber a metade do movimento. O 1, que vai ser o nosso 100, para eu pegar a máxima e a mínima. E eu vou pegar o 1,5, ou 150%, só para eu entender as extremidades. O menos 50 vai encontrar em uma extremidade e o 150 na outra extremidade. Beleza? Não tem segredo, uma retração de Fibonacci comum que tem no TradingView e tem no Profit. Beleza? Depois eu mostro no Profit como que a gente configura. Vamos lá. Tracei o meu range de briga, perfeito. Esse aqui vai ser o meu range de briga. Vou desenhar exatamente aqui. Eu tenho esse movimento de máxima e eu vou ter esse movimento de mínima. Tudo isso aqui dentro é o nosso range de briga. Tudo isso aqui tem o player da compra batendo e o player da venda batendo. A partir desse momento, eu preciso saber quem é que está no comando. Se eu tenho um range de briga dentro do meu key level, do meu nível-chave, a partir do momento que eu atingir 50%, viram que atingiu mais até do que 50%, que o preço veio aqui embaixo, o que vai significar? Ele está falando para mim,
Clinton, o ponto mais caro para eu poder vender é onde eu era key level e agora eu sou choque. Vamos desenhar para ficar mais claro. Aqui era o nosso key level, perfeito. E agora vai ser o nosso choque, beleza? E vai ser o ponto mais caro para eu poder entrar a favor dessa possível reversão de tendência. Como eu já atingi os 50% de todo esse movimento de briga aqui, eu sei que provavelmente quem está ganhando essa briga é o player da venda. E quando ele voltar no meu choque, eu vou poder procurar por vendas. Aqui foi o meu primeiro movimento de venda, aqui foi o meu segundo movimento de venda. Beleza? Eu estou entrando a favor da tendência. Eu estou entrando provavelmente com um player que está revertendo a tendência. Ficou claro? Seria mais ou menos essa configuração. Vamos olhar no S&P 500, agora no gráfico semanal, só para a gente tirar a prova. Gráfico semanal do S&P 500. Claro para todo mundo que esse é o movimento de alta. Claro para todo mundo que esse é o meu primeiro movimento de recuo. Claro para todo mundo que eu rompi o meu topo e a partir de agora eu tenho um possível fundo aqui nessa região. Beleza? A partir do momento que eu faço essa primeira pernada de recuo, que eu volto, opa, o que eu já posso entender aqui? Que eu tenho aqui o meu key level. É o movimento que está sustentando todo esse movimento de alta. Todo esse movimento de alta. E em que, em hipótese alguma, eu posso ser perdido. Beleza? Se eu for perdido, eu preciso traçar o meu 50% para saber se eu estou a favor do player da reversão da tendência ou não. Beleza? Vamos lá. Traço novamente do 0 até o 100 o meu range de briga. Perfeito? Opa! Clinton, eu só atingi o meu range de briga aqui embaixo. E agora? Não tem problema nenhum. O preço continuou caindo. Ele não deu a oportunidade para você vender, nesse caso, aqui, que seria no nosso choque. Ele cai, depois que ele cai, ele volta. Quando ele volta exatamente onde era o nosso key level, agora vai ser o nosso choque. Eu só tenho a confirmação necessariamente pelo movimento de 50% do range de briga. 50% de todo esse movimento aqui que foi brigado. Aqui nós temos, de novo, compradores defendendo, certo? E nós temos vendedores batendo. A partir do momento que eu tenho esse range de briga, eu traço o meu movimento do 0 aqui, beleza? Do 0 da máxima até a minha mínima. Tracei do 0 ao 100, atingi o 0,50. Confirmou a minha reversão da tendência. Quando o player voltar lá no choque, eu vou poder vender a favor da tendência para pegar todo esse movimento aqui. Beleza? Ficou claro? Agora eu vou dar um exemplo de um movimento que não teve a confirmação do choque. Beleza? Vamos para o gráfico. Lembra que eu falei para vocês que o key level é onde impede o preço de passar? É onde ele impede da tendência ser revertida? O que a gente pode ter aqui? A gente tem um movimento claro e nítido de baixa para todo mundo, certo? E a partir do momento que eu tenho esse primeiro movimento de alta, esse recuo, o que eu já tenho aqui? Eu já tenho um fundo mais alto que o anterior. Como que uma tendência de baixa é revertida? Quando eu tiver um fundo mais alto que o anterior e quando eu tiver um topo mais alto que o anterior. Então, a partir do momento que eu romper esse topo aqui, eu vou ter o meu key level, eu vou ter o meu nível-chave. Beleza? Vamos saber se agora, de fato, os compradores estão no comando ou não? Vamos lá saber. Pego de novo a minha ferramenta de retração de Fibonacci. Não tem segredo nenhum na minha ferramenta. Vou mostrar para vocês. É só uma ferramenta onde os níveis são menos 50,
0, 50, 100 e 150. Não tem segredo nenhum, é uma retração de Fibonacci normal. A partir do momento que eu sei que eu tive todo esse movimento dos compradores defendendo aqui, os compradores defendendo aqui, e eu tenho os vendedores batendo aqui, o que eu preciso saber para saber se de fato os compradores venceram a briga? Se eu atingir o meu 50% desse movimento. Nesse caso, a gente ainda não atingiu 50%. Se a gente não atingiu 50%, nós não temos o movimento de choque. Teoricamente, aqui era o nosso key level de venda. Beleza? Como eu não atingi os 50%, mais uma vez, não atingi os 50%. Não atingi os 50%. Não atingi os 50%. Eu não tenho a confirmação do choque. Quando o preço voltar aqui, por mais que ele dê continuidade ao movimento e continue subindo, eu não posso entrar a favor da tendência. Beleza? Entenderam a diferença? Nesse caso, nós não confirmamos o choque. Perfeito? Ainda estamos em possível key level, onde o player de todo esse movimento da venda pode estar defendendo o movimento de baixa. Perfeito? Então é isso, galera. Sei que o conceito de key level e choque é bem confuso, é bem difícil, mas foi o nosso primeiro vídeo. Eu posso voltar para trazer mais conteúdo sobre key level, posso explicar de uma outra forma que fique mais claro para todo mundo. Amanhã, não perca a live de amanhã, a gente vai falar sobre key level, vai falar sobre choque. Vocês vão estar ao vivo com a gente na live. Façam as perguntas de vocês, deixem as perguntas de vocês aqui nos comentários para a gente poder entender e poder solucionar as dúvidas de vocês. Beleza? Se vocês quiserem também, não se esqueçam, tem o nosso canal no Telegram, pode mandar as dúvidas de vocês lá no nosso canal do Telegram. Eu tô lá para responder, a Ari tá lá para responder e a gente tá lá para ajudar vocês. Beleza? Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar o seu like e comentar sobre o que você achou do vídeo. Beleza? Tamo junto, um abraço, valeu, é nóis, um beijo.